você escolhe tudo que você quer na sua vida, por que não escolher como você quer o seu seguro? Com a Use você só paga pelo que contrata. Ouse escolher. Use é auto, residencial e vida. É seguro tipo você. Bom dia, pessoal. Bom dia, GP às 10. Tudo bem? Olha, tem alguma coisa no ar, hein? Alguma coisa acontecendo na Fórmula 1. Eu reparei ontem que algumas vozes importantes vieram a público para falar sobre o atual momento da Fórmula 1, né? O Maurizio Arrivabene, por exemplo, chefe da Ferrari, disse que é preciso fazer alguma coisa para conquistar o público jovem, que até os videogames hoje são concorrentes da Fórmula 1. Não especificou videogames de corrida, mas falou que o videogame, ele usou como exemplo, como algo que hoje está na lista daquilo que é entretenimento para as gerações mais novas, né? A molecada passa muito tempo na frente de um videogame, aqueles jogos de guerra, de tiro, sei lá. Eu não sei, eu não entendo nada de videogame. Meu último videogame foi o telejogo da Philco, que funciona, inclusive. Mas, enfim, que a Fórmula 1 precisa atrair jovens e que enfrenta a concorrência de muitas outras formas de entretenimento diante de algum aparelho eletrônico, uma televisão. Os videogames são ligados na televisão, né? E que o jovem passa 6, 7 horas jogando videogame, mas não passa 2 vendo uma corrida de carros. O Hamilton, líder do campeonato, chamou a atenção para essa grande diferença que existe entre as 3 grandes equipes, as maiores equipes hoje, e o bloco intermediário, 1,5 segundo, 2, 3 para a Williams e para a McLaren, o que inviabiliza um bom espetáculo, né? E chamou atenção para isso, tendo em vista a exceção que foi a corrida de Austin no final de semana. Não é sempre que acontece, 3 pilotos de 3 equipes diferentes, separados por 1 segundo, lutando pela vitória nas últimas voltas. Quer dizer, isso deveria ser a regra e não a exceção. E eu assisti, eu parei anteontem, 2 horas da minha vida, mas valeu muito a pena, para assistir no YouTube. O podcast é um podcast, mas também está no YouTube como vídeo, né? Do Nico Rosberg. O Nico Rosberg tem feito podcasts, entrevistas muito interessantes com personagens da Fórmula 1. Bernie Eccleston fez com o Felipe Massa. E a que eu assisti ontem, que durou 2 horas, anteontem, foi com o Flávio Briatore, né? Que pode-se criticar o Briatore por um monte de coisa, aliás, merece muitas críticas, mas não pela falta de visão de negócios, né? E de esporte também, como não, né? Aliás, ele começa, a entrevista é ótima, a conversa dele com o Nico Rosberg é ótima, porque ele conta como ele chegou à Fórmula 1, que até a última, até ele chegou a Benetton, puxa vida, e agora? E os anos? Enfim, daqui a pouco eu lembro, mas enfim, que até ele assumir a chefia da Benetton, ele nunca tinha visto uma corrida de carros na vida, né? E depois o Briatore virou o que virou, quer dizer, entre outras coisas, ele descobriu o Schumacher, pode-se dizer, né? E também o Fernando Alonso. Comprou equipe, comprou a Renault, vendeu a Renault para a Renault, a Benetton, na verdade, né? A Ligier fez muitos negócios, ganhou muito dinheiro, foi o pivô daquele Singapura Gate de 2008. Pena que o Nico Rosberg não tocou nesse assunto. Eu acho que talvez eles tenham combinado até antes, porque é um assunto muito delicado que não deve fazer muito bem para o Briatore. Mas, enfim, esqueçam o caráter do Briatore. A discussão e o que é que está no ar? O que fazer com a Fórmula 1? Né? O que fazer com a Fórmula 1? Porque é fato que não só a Fórmula 1, como corridas de carro em geral, se não estão perdendo público exatamente, né, também não estão conquistando público. E é claro que qualquer esporte, qualquer modalidade tem de se retroalimentar, né? As pessoas vão morrendo
A gente que gosta de Fórmula 1, eu tô com 54 anos, daqui a pouco estou dobrando já o cabo da Boa Esperança, como se diz. Quem apaixonou-se pela Fórmula 1 nos anos 70, isso já faz quase 50 anos, né? De 1970 para cá são 48 anos, quer dizer, se era alguém que tinha 15, 17, hoje tem 60 e pouco. E, gente, assim, se não renovar o público, é óbvio que a tendência do esporte, de qualquer modalidade, é diminuir de tamanho. E diminuindo de tamanho, diminuindo o interesse das pessoas, é mais difícil conseguir receita para fazer esse troço funcionar, essa máquina girar. Eu, sinceramente, hoje, vendo o pouco interesse que a Fórmula 1 desperta, e não é só no Brasil, não, né? Eu acho que é no mundo, e não é só Fórmula 1 também, corrida de carro como um todo, nas gerações mais novas, eu fico me perguntando por quanto tempo vai ser possível financiar essa modalidade, esse esporte que é tão caro, absurdamente caro, para fazer uma temporada, para fazer um carro, para construir um carro, para ter uma equipe, gerir uma equipe, a quantidade de gente que é necessária para fazer um carro de corrida e tal. Cara, é muita grana e a gente percebe que as equipes estão sem patrocinadores, equipes grandes, né? Equipes que já não tem mais aquela fartura de gente interessada em meter um adesivo no carro, porque era uma plataforma, sempre foi uma plataforma de muita divulgação e tudo mais, mas com essa pulverização de mídias, a gente percebe que está difícil de arrumar patrocínio, né, para as equipes. Enfim, o modelo de negócio se sustenta até quando? Durante quanto tempo? Então, o Briatore fala muito disso nesse podcast, nessa entrevista com o Nico Rosberg. O Arrivabene chama a atenção para a concorrência de outras formas de entretenimento e o Hamilton chama a atenção para a falta de competitividade. Tudo isso caminha na mesma direção e acaba convergindo para a mesma pergunta. O que será da Fórmula 1 e o que será das corridas de automóvel, né? Eu já escrevi bastante e já tem algum tempo que eu tenho feito isso e também acho que já devo ter comentado alguma coisa aqui em algum vídeo, em algum momento, sobre o crescente desinteresse dos jovens por corridas, que tem uma relação direta, na minha visão, pelo menos, com o crescente desinteresse também dos jovens, das gerações mais novas, por carro. E se você tem um esporte cujo astro é o automóvel, claro, tem os pilotos, gente, não precisa, né, ninguém precisa questionar, mas tem pilotos que estão esquecendo piloto, claro que não. Mas é um esporte que só existe porque esses grandes atletas, eles são conduzidos por carros, por marcas que se interessam em participar porque divulgam suas marcas. Se você tem menos gente ligada no universo do automóvel, menos jovens, você também terá menos jovens interessados em corridas daquilo, daqueles objetos pelos quais eles não se interessam, né? Daí que é muito comum hoje ver, por exemplo, num ginásio de esportes, né, uma competição de videogame, de jogo de tiro, né, esses games, que eu não sei os nomes, lotado de jovens para assistir pessoas jogando e esses mesmos jogos sendo transmitidos pela internet, pelo YouTube, para milhões de outros jovens espalhados pelo mundo. Eu não tenho esses números e a Fórmula 1 tem sido sempre muito otimista na divulgação dos números de audiência, mas eu arriscaria dizer que tem evento aí de videogame, é claro que não acontece em 21 por ano e tal, se a gente pegar a audiência acumulada da Fórmula 1 é muito grande, blá 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 blá, mas eu acho que tem eventos de videogame que, se bobear, tem mais audiência do que uma corrida de Fórmula 1. E se não tem mais audiência, certamente tem mais, eu vou usar um termo que hoje é muito caro, principalmente aos publicitários e às empresas, tem muito mais engajamento, né? Aquela coisa de o público procurar o evento, participar dele de alguma forma, clicar nas coisas, like, não sei o que, comentário, blá blá blá.
Então, se você tem jovens que hoje se interessam menos por carros do que, por exemplo, a minha geração, é compreensível que esses jovens, essas gerações mais novas, vão se interessar menos por corridas de carros, né? Eu acho que a conclusão é bastante lógica. Mas e por que jovem não liga tanto para carro quanto a gente ligava? Gente, o mundo mudou muito e eu já falei isso. Hoje, se você não tem condição de obter um produto ou um serviço através de um aplicativo de celular, você não interessa muito para os jovens. O carro, eu não sei se em 5, 10, 15, 20 anos, automóvel, ele vai ser considerado um serviço, mais do que um objeto de desejo, né? Por quê? Porque é caro, é caro. Pega o exemplo do Brasil aqui, você tem de pagar IPVA, o preço é alto, é um investimento, né? Um bom carro hoje custa 60, 70 mil reais, 80. Gasolina é cara, estacionamento é caro, você está sendo vigiado o tempo inteiro por radares, quer dizer, você corre o risco de ser multado com bastante frequência, né? Até por coisas meio bobas, né? Como ultrapassar uma velocidade máxima em 1, 2 km, umas coisas que acontecem às vezes sem querer, a pessoa respeita os limites de velocidade, mas não percebe e tal, porque não há mecanismos tão precisos para isso, que você precisa ficar prestando atenção em tanta coisa e tal. Acontece, enfim, e hoje tem radar para tudo quanto é lado. Estacionar, eu falei já, é muito caro. E você tem esse serviço já hoje em aplicativos, Uber, 99, Cabify, e blá, 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 um monte de coisa que é muito mais barato. Se você considerar o tempo que um automóvel fica parado, o capital que você investe para ficar quase que o tempo inteiro parado, não te servir para muita coisa, é quase difícil compreender como é que se vende tanto carro ainda no mundo, né? Como é que se vende tanto carro no mundo, qual é o apelo de venda. Ele existe ainda, mas certamente o jovem de 17, 16, 17, 18 anos não enxerga carro como eu enxergava. Símbolo de liberdade, possibilidade de viajar, possibilidade de ir namorar, possibilidade de ir para onde eu quisesse e tudo mais. Não. Hoje há muitas outras formas de entretenimento, como disse o Maurício Rivabene. Então a Fórmula 1, já está ficando longo esse vídeo, ela precisa compreender que esse é um momento em que a relação do homem e da mulher com o automóvel é muito diferente da que existia quando a Fórmula 1 nasceu e quando ela passou pelo seu auge de popularidade, né, ou de relevância, por assim dizer. E que alguns caminhos terão de ser encontrados para melhorar isso e para atrair as gerações mais jovens. Eu vou continuar nesse assunto amanhã, se vocês me permitem, com pretensiosas sugestões para aquilo que eu acho que a Fórmula 1 pode, né, caminhar, buscar, tentar encontrar uma forma de atrair mais jovens e se mostrar algo interessante, algo atraente mesmo, algo sedutor para gerações mais novas, porque ela vai precisar disso em algum momento. Porque, como eu disse, as pessoas estão envelhecendo, esses mais jovens estão entrando no mercado de trabalho e a Fórmula 1 precisa de dinheiro para fazer girar essa roda toda. E sem público não tem dinheiro. Tá bom? Nossa, hoje eu tô filósofo, hein? Voltamos amanhã com mais um GP às 10. Valeu, gente. Tchau.